Conversa de redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Malco Camargos e Leonardo Bortoleto. A gente começa falando de uma CPI que está movimentando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereadores apontam inconsistências em depoimento de servidora e questionam perdão de dívida de IPTU do ex-prefeito Alexandre Calil. A CPI do abuso de poder na prefeitura, Ricardo Kertzmann, investiga irregularidades na gestão, então, repito, do ex-prefeito Alexandre Calil. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Boa sexta-feira e ótimo final de semana para todo mundo. Olha, a CPI ontem não trouxe muita novidade, não, porque essa servidora que prestou depoimento, ela estava muito confusa, muito insegura, confundia números, confundia dados, uma hora sabia uma coisa, outra hora não sabia. E o importante é que a gente ainda vai ter mais um ou dois, na verdade, dois servidores que vão poder esclarecer muito esses fatos que estão sendo investigados neste momento na CPI, que é o perdão do IPTU dessa dívida que o ex-prefeito Alexandre Calil detinha. Aliás, uma dívida confessa. Ele mesmo falava que devia, e ainda usou a expressão assim, quem não deve no país hoje em dia, falou que ia pagar, não pagou, virou prefeito e ainda teve a dívida perdoada. Isso aqui é o mais estranho. Aliás, tudo é sempre muito estranho nessas questões que envolvem o ex-prefeito Alexandre Calil. Semana passada mesmo, aqui no Conversa de Redação, o Lucas Ragazzi nos trazia uma informação que realmente era algo incomum, né? O prefeito tinha dívidas a pagar, tinha contas bloqueadas pela justiça, não encontrava dinheiro nessas contas, mas pagava hospedagem em hotel de luxo no Rio de Janeiro em dinheiro vivo. Então vamos aguardar semana que vem esses outros depoimentos e os desdobramentos desta CPI. Ô Malco Camargos, a CPI vai desenrolando e vai trazendo algumas coisas à tona, algumas coisas sérias, por exemplo, como esse perdão de dívida. Bom dia para você. Bom dia. É muito estranho, Júnior, bom dia, ouvintes. Esse caso é estranho desde o início, a narrativa feita está muito equivocada. Alguém que se candidata a ser prefeito da capital não pode ter dívida com o município. E a justificativa não é que todo mundo tem dívida. Não pode um presidente do banco ter um empréstimo não pago com um banco. Assim como não pode o prefeito da capital ter. A vida é feita de exemplos e políticos dão exemplos. Quando o prefeito da capital não dá o bom exemplo de pagar as dívidas à prefeitura, ele dá uma sinalização muito ruim a todos nós contribuintes. Então esse caso precisa ser elucidado e mais do que isso, algum ouvinte conhece algum cidadão que teve a dívida de IPTU perdoada nessa cidade? Se conhecesse, eu queria saber. Eu, no meu caso, o único caso que eu vejo até o momento é este do ex-prefeito Alexandre Calil. Perdão de dívida é sempre muito difícil, né? Fico pensando se algum cidadão já teve em algum momento. Leonardo Bortoleto está participando hoje com a gente. Bom dia, toda essa movimentação em torno da CPI aí que investiga o ex-prefeito Alexandre Calil. Bom dia para todo mundo. O caso é realmente muito grave, merece a atenção dos munícipes de Belo Horizonte, de todos nós. A Câmara está desempenhando um papel importante, ela tem que realmente apurar, o Ministério Público está desempenhando o seu papel adequadamente, as instituições estão funcionando. O que está complicando é cada dia mais para o investigado. Então vamos acompanhar de perto os desdobramentos, Júnior. O Eduardo Costa, remata esse assunto aí pra gente. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu sinto-me contemplado pelas falas anteriores, pelos meus pares, e acrescento apenas a minha cantilena de sempre. Câmara investigando, Legislativo investigando, bom para nós. Pessoal, alerta de dengue. Belo Horizonte pode viver explosão de casos da doença em 2023. Cidades do interior, Eduardo, também estão alerta para alta de casos, que geralmente é meio cíclico, né? É um ano com mais casos, depois dá um espaçamento ali de 2, 3 anos, depende do ciclo, mas, enfim, aparentemente esse 2023 pode ser um problema sério para BH e para Minas. E aí, amigo, não dá para xingar prefeito, governador, presidente. É questão de educação. Depende de cada um de nós. Se cada um de nós cuidar do próprio umbigo, fizer menos fofoca e fake news, o mundo melhora. Se cada um de nós cuidar do próprio terreiro, não deixar vasinho cheio d'água, latinha de cerveja no quintal, né? Copo de iogurte jogado em qualquer parte, lixo para toda a banda, se cada um de nós fizer a sua parte, não haverá dengue. Senão, a dengue, Júnior, não respeita muro e nem limite de municípios. Então, cumpre a quem é educado denunciar o porco. Liga para a prefeitura, denuncia e existe fiscalização. Eu não sei se todo mundo conhece o que é passar por por dengue, né? Ter dengue.
mas se você tinha medo da Covid, você devia ter medo da dengue também, porque é muito sério, é muito complicado passar pela doença e, acima de tudo, Malco, mata do mesmo jeito. Mata sim. A Covid veio como uma novidade, quando esse aqui surgiu com uma grande capacidade de contaminação, mas a dengue também tem a grande diferença. A Covid nós não tínhamos o tratamento para ela, para a dengue nós temos, Júnior. O tratamento é educação, o tratamento é responsabilidade, o tratamento é cuidado com o seu entorno, ou seja, é a ação de cada um de nós que pode minorar este problema. O mosquito está aí, mas ele é muito mais fácil de combater do que qualquer outro vírus transmissível, ou seja, cabe a cada um de nós cuidar do seu entorno, cabe ao cidadão fazer isso. E, de fato, a prefeitura tem que passar o fumacê, tem que fazer a sua parte. Agora, sem o cidadão fazer dela, em nada adianta o papel da prefeitura. Vamos todos nós juntos combater esse mosquito. Ô, Leonardo Bortoleto, Eduardo e Malco falam de educação do povo. Tem mais algum ingrediente aí que você coloca para a gente tentar resolver esse problema? Tem sim, Júnior. Tem. Eu concordo com o Malco, concordo com o Eduardo, é claro. Mas, sinceramente, vocês têm muito mais experiência do que eu, são aqui o Dream Team do Rádio do Brasil, dão os mesmos anúncios, notícias, entra ano, sai ano. Quantas vezes nós já demos essa notícia? Eu, no caso, já ouvi essa notícia. Ou seja, eu não consigo conceber um caso que é recorrente não ter solução. Porque o que não tem solução é caso terminal de doença, coisa que já está muito estudada e que já está sacramentado, que não tem solução. Esse tipo de coisa se resolve em outras situações, se resolve na Índia, se resolve na China, se resolve em tanto lugar. Por que não se resolve aqui? Tem problema de educação? Tem. Mas qual é o tamanho do investimento? Nós vivemos na época da Covid uma baixa enorme, a gente já sabia que tem um levante de dengue para esse ano por conta da ausência de investimento. Então, se já sabia disso, tinha que estar sendo feito isso com mais antecedência. Infelizmente, a dengue está de volta. E aí, Ricardo Kertzmann, a responsabilidade também aí do poder público. Se alguém pode solucionar essa história, além de nós como cidadãos, enfim, limpando as nossas casas, tendo mais atenção, tendo mais educação, o Bortoleto levanta a lebre ali da questão do poder público, que é um problema que está aí há anos e a gente não consegue solucionar. E ele está certíssimo, como certíssimos estão todos que falaram antes de mim. A solução é uma solução coletiva, ela não depende só do poder público e nem só da população. Nessa hora tem que dar as mãos. A gente elogiou esses dias todos o Carnaval em Belo Horizonte, em que a gente viu essa união. A população colaborou sobremaneira para que a festa fosse bonita e o poder público fez a parte dele também. Então, acho que esse é o caso, é todo mundo se unir e, de fato, tentar minimizar os problemas da dengue. Como o Léo acabou de falar, isso é um assunto que a gente, pelo menos há 20 anos, fala. Ano passado, os números foram muito maiores, esse ano já subiu 13% em relação ao ano passado. Ou seja, se continuar assim, a gente vai ter mais doentes e, como você bem lembrou, Júnior, dengue mata. Mata e mata mesmo. Alguma coisa, Eduardo, para complementar ou não? Não, estou olhando para o senhor e pensando na guerra. Quero falar da guerra. Então vamos falar da guerra. Olha aqui, guerra na Ucrânia completa um ano sem previsão de fim, com a tentativa de acordo de paz frustrada. Eduardo, a gente olha lá para a Ucrânia, enfim, para o leste europeu. Eu não sei, tá? É só uma sensação que eu tenho e queria compartilhar com vocês. A gente meio que normalizou a guerra. A gente vê gente morrendo, a gente vê criança passando fome, mulher sendo estuprada, pessoas deixando as casas, e a gente tem falado muito pouco disso, dando pouca atenção para essa história, não? Ontem à noite, no comentário que faço da terceira edição do Jornal do Teixeira, eu lembrei de uma frase do William Shakespeare, porque a mais famosa dele é ser ou não ser, eis a questão. Mas a que eu mais gosto dele, Júnior, é que ele diz o seguinte: sabe por que o grande dramaturgo britânico disse isso? Sabe por que a gente chora quando nasce? É porque a gente descobre que está chegando o inferno dos dementes. Eu acho isso sensacional. Porque toda vez que eu ouço falar dessa guerra, eu lembro dessa série, House of Cards. E é impressionante como é que a vida imita a arte e vice-versa. Na série lá, o tempo todo a Casa Branca está preocupada com o Kremlin, ou seja, os Estados Unidos preocupados. Parece, Júnior, que parece que é um karma da humanidade. Nós não vivemos sem guerra. Alguém vai dizer assim, é porque a indústria armamentista tem interesse. É verdade, mas eu acho que é mais do que isso, sabe? Vê nas nossas relações pessoais, tem gente que toda hora quer brigar por alguma coisa. E quando acabou a Guerra Fria, a gente falou, opa, o mundo esfriou. Aí começou essa tensão, crescendo. Foi só esse Vladimir chegar ao poder, que ele falou, não, agora chega dos Estados Unidos fazerem, bem entenderem e mandarem no mundo. Agora eles vão ter um contraponto. E o que os Estados Unidos estão fazendo, o Ocidente está fazendo, é jogando no colo dele a China. E quando você junta Rússia e China, amigo, com o tamanho das potências, das terras,
do gás, da produção, da economia, das armas, especialmente das armas nucleares, Deus que nos livre e guarde. Então me parece um negócio muito insano que um ano depois continua jogando bomba, 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 e metade do mundo querendo que pare, e metade do mundo torcendo para que continue. Só essa nova ajuda dos Estados Unidos agora, João, de 2,5 bi, eu fiquei pensando assim, gente, já pensou esses 15 bi de reais no metrô de Belo Horizonte? Mas é um negócio louco. Eu fico refletindo sobre isso, eu não consigo acreditar que esse trem continue e que esteja ficando cada vez pior. Você sabe por quê? Pô, eu falaria aqui até 4 da tarde, sem saber muito, né? Que todo mundo sabe que eu não sou especialista em relações internacionais. Você sabe por que eu durmo despreocupado? Despreocupado, vírgula, né? Eu durmo apavorado com o que está sofrendo aquela gente que não tem nada a ver com a história lá na Ucrânia. Mas eu durmo despreocupado com a humanidade ou com a extinção da humanidade, é porque tanto o Kremlin em Moscou quanto a Casa Branca em Washington sabem que um consegue até destruir o outro, mas não antes que o outro o destrua. Então seria a autodestruição. Os amigos devem saber mais do que eu, mas eu acho que o poderio das armas nucleares hoje é tamanho, Júnior, que se um resolver atacar o outro, todo mundo morre antes do inimigo, em termos de morrer. Eu acho que é a única salvação, a única coisa que nos salva da loucura maior é isso. Eu não vou te matar, Júnior, porque é aqueles duelos maravilhosos do faroeste americano. Eu dou um tiro na sua testa, eu te mato, mas você me acerta, morremos nós dois, então não é negócio. Ô Ricardo Kertzmann, mais cedo ali durante o Jornal da Itatiaia, a Kátia Pereira e eu conversamos ali durante o intervalo, e ela me falava de uma manchete que eu falei assim, será? Como assim? Isso não tá certo, não. E agora enquanto que o Eduardo falava, eu fui pesquisar aqui, e sim, todos os jornais de hoje, pelo menos os sites, estão trazendo que a Rússia avalia uma proposta de paz de Lula para guerra da Ucrânia. Eu gosto da cara que o Ricardo faz. Posso passar raiva não, Júnior? Hoje é sexta. E aí, cara? Quer dizer, então, que as superpotências, há um ano, trabalhando nisso, interesses geopolíticos poderosíssimos, interesses econômicos poderosíssimos que a gente aqui, nós simples mortais, não conseguimos nem compreender o tamanho. Ninguém consegue resolver. Aí o presidente Lula mandou uma proposta. E qual proposta? A proposta não é nada. A proposta fala em clube de paz, em multilateralismo, esse blá 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 enfadonho que um monte de gente adora repercutir para fazer propaganda a favor de quem quer. Ô Júnior, ano passado, né, quando começou essa maldita invasão, a gente já passou vergonha quando o ex-presidente Bolsonaro foi lá à Rússia dizer que prestava solidariedade ao povo russo. O presidente Lula, dias atrás, falou assim, quando um não quer, dois não brigam, como se restasse alternativa para o povo ucraniano, se não lutar pelas próprias vidas. Aliás, o presidente Lula passou uma vergonha dessas gigantescas, numa entrevista, se eu não me engano, a CNN, a repórter, ele foi fazer esse discurso, a repórter, dizendo que precisa formar um grupo de países para poder interceder na guerra, e ela virou para ele e falou assim, mas já há, e o senhor faz parte deles, são os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Já tem o grupo, por que vocês não conversam com a Rússia que faz parte disso? Isso é uma bobagem, ô Júnior. Isso é para poder fazer propaganda para o PT, e sinto muito, é um assunto tão sério, tão triste, que eu acho que não merece de reverberar esse tipo de notícia, não. Mal Camargos, um ano de guerra, com dificuldades econômicas, dificuldades humanitárias, e, mais uma vez, me parece que nós estamos dando muita normalidade a esse assunto. Concordo, Júnior. É muita normalidade para algo que é completamente anormal. É algo que beira a loucura. E quando beira a loucura, Eduardo, tento discordar de você. Não há racionalidade que justifique dois grandes terem medo um do outro. Por isso nós temos que temer, sim, esta guerra. Agora, quando são dois grandes, aí entra um lado que eu acho que o Lula pode ter razão. Quando tem dois caras muito grandes brigando, os dois sabem que podem bater e que podem apanhar. Às vezes um pequenininho entra no meio e separa a briga, os dois deram graças a Deus porque acabou. Eu tenho certeza que Rússia e Ucrânia, eu tenho certeza que Zelensky e Putin querem o fim da guerra. Não suportam mais isso para suas economias, sua população, sua popularidade, o mal que causa aos seus países. E às vezes um pequenininho que entra no meio e fala, parem com isso aí, pode dar resultado sim. Então a ação do presidente, que é mais uma entre diversas que já aconteceram, pode gerar um bem para a humanidade, independente de quem seja e independente do seu tamanho. São dois homens grandes brigando que querem o fim do conflito. Nesse sentido, então, o mundo tem que ficar atento e o mundo tem que opinar. Em briga de marido e mulher, nesse caso, nós estamos aprendendo aqui no Brasil que a gente tem que meter a colher. O que o Lula está fazendo é isso.
metendo a colher e vendo se acha alguma solução. Tomara que a gente possa, com a ação do presidente e com a ação de todo mundo, chegar a um resultado diferente, que não comemoremos mais aniversários tristes como este. Amém. Torço muito para que você esteja certo. E aí, Leonardo Bortoleto? Lula entrando nessa história, toda a questão humanitária, econômica que envolve a guerra que completa hoje um ano. Um assunto tão importante como esse, o nosso presidente agora já empossado, podia reverberar o que já falou outrora, né? Chama todo mundo, vai pro boteco tomar uma cerveja para poder resolver. É a solução da humanidade, o boteco do Lula. Então, eu vou fazer em duas partes comentário. Já falei sobre essa bobagem que é a intervenção do Lula nessa questão. Agora, a guerra na Ucrânia diz muito sobre o nosso caráter e sobre as nossas prioridades. Isso é um fato que a gente deveria refletir. É um ano de guerra, uma guerra que eu me lembro que quando começou, eu tive a infeliz sensação de que ela ia durar uma semana. Comentei isso em casa. Falei, isso aqui é coisa para uma semana. Porque o poderio a diferença, bélico... Né? A diferença... Isso, era a sensação de quase todo mundo. Todo mundo. Mas eu falei assim, uma semana está resolvido. O que também demonstra uma incompetência bélica grande da ex-União Soviética, a nossa Rússia de hoje. Tudo muito obsoleto lá. Exatamente. Né? Então, assim, é mais ou menos todo mundo vivendo do seu passado. Não sei, até nós temos histórico também essa questão dos Estados Unidos de não ganhar a guerra. Então, a verdade é, a gente não consegue priorizar verdadeiramente o que é importante, que é a vida, que são aquelas pessoas que estão ali, porque sanções econômicas elas acontecem só quando é conveniente e quando acontecem nunca são suficientes. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Vai lá. Esse não é um programa de fofocas e nem quer esse jornalista se miscuir na vida conjugal da maior autoridade do país. Eu queria perguntar para os meus colegas, eu já comentei isso com você desde sempre na redação. Eu quero trazer isso aqui para o Malco, para o Kerstmann, para você. Vocês não têm a sensação que eu tenho, não? De que a senhora primeira-dama Janja, na sua empolgação, no amor que tem pelo marido, a empolgação do poder, ela vai criar um problema sério para ele, qualquer dessa que ele vai ter que sossegar. Observando ela na posse, no carnaval. Gente, eu não sou contra a alegria, não, porque eu sou um bobo alegre, tá? Vou começar pelo Malco, você me permite? Pode, fala. Ô Malco, você não acha que a Janja está alegre demais para uma primeira-dama e que isso é perigoso demais para o presidente? Eu acho que o principal papel de uma primeira-dama é entender que quem foi votado não foi ela ou ele, mas sim o seu companheiro ou companheira. Então, cabe a ele admitir ser um protagonista de alguém que terá um excelente sucesso caso tenha mais liberdade e autonomia na sua gestão. Esse é o papel de uma primeira-dama ou de um primeiro-damo, caso seja uma mulher ou alguém hétero ou alguém homossexual no contato. Não pode ser o protagonista. O protagonista é quem é o detentor dos votos e esse é quem foi votado nas urnas. Estou contemplado. Está contemplado? Mas... Quer seguir com a... Não, se você deixar, pergunta o que é. Eu acho que é simplesmente, Eduardo, um contraponto ao outro lado, né? O PT está criando uma personagem feminina forte para poder contrapor a Michele Bolsonaro. Estou na mesma linha do Kerstmann. Eu acho que é tudo muito mais a exposição de algumas qualidades e aí automaticamente de defeitos que a Janja tem e que ficam exponenciados por hoje ser primeira-dama. E agora eu vou perguntar para o meu âncora, que veio de passatempo, foi motorista que nem eu, veio da roça que nem eu. Não tem uma história lá quando o passarinho está alegre demais, o gavião chega e apanha? Tá muito deslumbrada, né, com o poder. Tanto quando você olha para Michele Bolsonaro e tudo que aconteceu, e agora também, né? É muito parecido, só com sinais trocados. O recado do Malco, hein? Quem tem que aparecer é o eleito. Júnior, só antes de encerrar, Edu, no seu comentário sobre a guerra, você falou que não entende nada, né, desse assunto. Mas você entende pra caramba da coisa que é mais importante, cara. Que são as relações humanas. Eu acho que é muito mais importante o que você falou do que qualquer analista explicar o que anda acontecendo por lá. Parabéns, viu? De público aqui. Amém. Pessoal, seguinte, tinha mais um tema aqui importantíssimo, infelizmente não deu tempo da gente debater. Se quiser acompanhar, vai lá no itatiaia.com.br. É toda uma situação envolvendo um pedido de prisão aqui no Brasil do jogador Robinho, ex-Atlético, ex-Santos, enfim, em torno daquele estupro coletivo que ele é acusado de ter cometido contra uma jovem lá na Itália. Tá lá no itatiaia.com.br. Acho que vale a pena a leitura, uma polêmica nessa sexta-feira aí. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Ricardo Kerstmann,